Olá, meus amores! Tudo bem, galerinha linda do meu coração? E aí, preparadíssimos para mais uma aula de língua espanhola? Já estão listos para falar espanhol? Sim, meus amores! Então, vamos lá, seguindo o nosso cronograma para mais uma aula. Nossa, cada vez mais estou ansiosa por esse momento, por mostrar esse desenvolvimento para vocês, por mostrar novas possibilidades, por fazer comparações com a língua portuguesa, porque vai ajudar vocês também na língua portuguesa, algumas dicas que a gente dá em espanhol. E, enfim, gente, está chegando aí um momento já que nós vamos trabalhar diretamente algumas avaliações do Enem. Quando estiver mais pertinho aí da prova, a gente vai começar a trabalhar essas avaliações para que vocês já consigam se adaptar e se preparar para elas, tá bom? Então, galera, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, mas antes tenho que fazer o quê, galera? Pedir para baixar o meu telão, isso aí. Quase que não sai, vocês viram? Ai, gente, é isso aí. Estamos na nossa aula número 15 e hoje nós vamos falar sobre as conjunções, las conjunciones, uso de las preposiciones ou uso das preposições. Vocabulário de hoje nós vamos trabalhar letreiros e placas. Então nós vamos trabalhar quais são aqueles letreiros, aquelas placas de trânsito, como é que se escreve e se fala em espanhol elas. Vamos hoje conhecer o livro Isla Bajo el Mar, de Isabel Allende, e o país que nós vamos ali dar uma revisadinha, conhecer mais um pouquinho é Puerto Rico. Já estão listos? Estão prontos para começar? Então, simbora para nossa aula. O que são as conjunções, galera? A mesma definição da língua portuguesa. As conjunções têm a função de fazer o quê? Unir dois termos semelhantes de uma mesma oração ou duas orações, estabelecendo entre elas uma relação. Essa relação pode ser de coordenação, quando os termos ou orações são independentes, ou seja, quando cada um sem a conjunção ele vai continuar tendo fazendo sentido, um não depende do outro, e a subordinação, que é quando um vai depender do outro. Quando esses dois termos, essas duas orações, essas duas frases, elas precisam de uma conjunção para ligar uma à outra, para que faça sentido, porque sozinha não vai fazer. Elas estão divididas em subgrupos, né? Então temos las conjunciones coordinantes, assim que se fala em espanhol, las coordinantes, que vão interligar os termos de igual valor, e las subordinantes, quando as orações vão depender uma da outra. Então nós vamos ver cada uma. Dentro dela, elas têm as suas subdivisões, certo? Las coordinantes vão estabelecer uma relação de coordenação, ligando unidades equivalentes, quando unidas a preposições. Elas podem ser conjunções, podem ser chamadas de conjunciones, preposiciones coordenadas ou oraciones compuestas por coordinación. Então, pode ser conhecida como preposição coordenada, preposição coordenada, ou oração composta por coordenação, oraciones compuestas por coordinación, certo? Essas coordinantes, essas conjunciones coordinantes, eu posso chamá-las de conjunciones, de preposiciones ou oraciones. Las conjunciones eu prefiro chamar de conjunção. Las conjunciones são classificadas com base no tipo de relação que ela vai estabelecer. Como assim, professora? Como é que ela vai fazer essa conversa entre essas duas frases? Se são copulativas, explicativas, adversativas, desinjutivas e distributivas. Então, nós vamos ver esse quadro aqui juntinhos.
Eu trouxe aí para vocês, ó, galera, dentro da estrelinha nós temos aqui as coordenantes, certo? Las coordenantes. E dentro dela vem a adversativa, copulativa, distributiva, disjuntiva e explicativa. Então vamos ver cada uma delas. Primeiro, a adversativa, que também leva o mesmo nome na língua portuguesa, adversativa. Elas vão promover o quê? Uma correção entre elementos, ela vai corrigir. A segunda oração unida com conjunção corrige alguma ideia do que já foi falada na primeira oração. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer essa função de correção. Ela vai fazer uma frase e na segunda frase ela vai ali corrigir alguma coisa que a primeira falou. Mas elas dependentes, elas sozinhas fariam o mesmo sentido. Fariam sentido de qualquer forma, passariam a mensagem de qualquer forma. Só que juntas, elas se complementam, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver o exemplo para cada uma delas. Nós temos aqui, no segundo exemplo, as copulativas. As copulativas são aquelas que unem significados. Então, ela vai unir o significado de um com o outro. 3, a distributiva, elas vão indicar alternância ou escolha. Elas sempre vão vir em pares, indicando distribuição ou alternância. Se, certo? Ele vai me indicar essa alternância. Distributivas. As disjuntivas são conjunções que vão apresentar duas ideias opostas. Ela vai apresentar ideias, só que elas são opostas uma da outra. Ou que se excluem. A letra O, ou o, é a conjunção conjuntiva de excelência em espanhol. Esse O em espanhol, ele vai ter a nossa tradução para ou da língua portuguesa. O é o nosso ou. Então, a distributiva, ela vai indicar eso ou aquello. Eso ou aquello. Certo? Isso ou aquilo. A explicativa, o nome já diz tudo, né, gente? Ela vai explicar. Então, ela é um tipo de oração em que, como o pronome já vai indicar, a segunda oração vai explicar ou parafrasear a primeira. Ela vai indicar alguma coisa em relação à primeira. Certo? Prontos para ver os exemplos, as frases? Então, vamos lá. Então, agora vamos ver ali na tela grandona. É isso. As copulativas, como eu falei para vocês, são ali i, ni, e, que. Olha só. La conocí hace 2 días y me cayó súper bien. Essa aqui ela é simples, é uma copulativa simples, porque vai vir só uma indicação. Ni tú ni yo tenemos la respuesta. Essa já é uma composta, porque ela vem 2 vezes, ó, ni tu, ni yo. Então, como vocês viram, as copulativas aqui, ó, são conjunções que unem significados. Então, ele vai unir significados. As distributivas, como eu falei para vocês, onde o ou, ele vai ser a conjunção de excelência, vai apresentar 2 ideias opostas. Coge una manzana o una perra. Que quieres tomar, café ou té? Então, ele vai ali indicar ou uma coisa ou outra. A adversativa, ou seja, vai falar ali, vai fazer correção do elemento, né? A adversativa. Vai usar o mas, o pero, o sino, sin embargo. Só voltando na disjuntiva, também pode ser fora o u, ora ou bien. Me gustan los libros, pero também las películas. Então, ele está ali, eu gosto dos livros, mas eu também gosto dos filmes. Então, ele está ali fazendo uma correção, não gosto só de livros. Lee mucho, sin embargo, tiene mala memoria. Lê muito, porém, tem uma má memória. Tem uma péssima memória. Então, é alguma coisa, é até oposto, né? Porque se uma pessoa que lê muito, a gente acha que ela vai ali por uma aproximação, a gente já vai acreditando que essa pessoa
ela vai ter uma boa memória. Desculpa pela tosse, viu, gente? Vamos lá. A explicativa, como o nome já diz tudo, ela vai explicar, né? Es decir, esto es, se fue al otro mundo. Es decir, se morreu. Então, ele está explicando. E a distributiva, que vai ali fazer aquela distribuição, uma comparação. Já en la pobreza, já en la riqueza, somos dos. Seja na pobreza ou seja na riqueza, somos dois. Alberto nunca sale, seja lunes, seja domingo. O Alberto nunca sai. Pode ser segunda, pode ser domingo. Seja segunda ou seja domingo, ele nunca vai sair. Certo, meus amores? Então, essas são as conjunciones coordinantes ou oraciones compuestas por coordinación. Então, são mais fáceis porque são menos, né? Então, fica mais fácil de a gente lembrar. Só tomando um pouquinho de água. Passando, então, agora para as subordinantes. Agora a gente tem um pouquinho mais. As subordinantes também, como o nome já diz, ela vai... Perdão, gente, vai trabalhar a subordinação. O que é subordinar? É precisar, é necessitar, é um depender do outro. Então, é estar em subordinação. Ela vai estabelecer essa relação de interdependência, ou seja, um dependendo do outro, onde a oração subordinada depende da oração principal. Para a oração subordinada acontecer, a oração principal precisa acontecer. Esse grupo ele é formado por algumas conjunções ou locuções ou expressões compostas por duas ou mais palavras que funcionam como uma só conjunção. Então, nas coordinantes, tem alguns que são conjunções ou que são locuções, outras vezes acontece só uma palavrinha. Porém, nas subordinadas, você vai ver que vai acontecer mais as locuções. Olha só a nossa frase. Te llamé para que vayas comigo al cine. Então, nós temos aqui a locução para que. Te llamé, eu te liguei. Sim, e aí? Você me ligou, mas me ligou para quê? Não é? Olha só a pergunta. Você me ligou para quê? Para que vayas comigo al cine. Então, eu não posso falar só, vayas comigo al cine. E aí, mas quando, como, né? Então, um vai depender do outro. Te liguei para que você vá comigo ao cinema. Elas são subdivididas, assim como as coordinantes, porém são maiores do que as coordinantes. Elas são subdivididas em causales, concessivas, condicionales, consecutivas, finales e temporales. Além da classificação, deve-se atentar aos modos e tempos verbais que elas se encontram. Então, a gente não pode se focar só na classificação. Temos que lembrar qual é o modo e qual é o tempo verbal ao qual ela está se referindo. Então, vamos ver esse quadro grandão. Eu trouxe aqui as 6 para vocês. Então, temos as causales, que vão indicar aqui a número 1. Vamos lá, número 1, causales. Vão introduzir o quê? Um sentido de causa, de motivo, de razão, de circunstância para a oração principal. Então, a oração subordinada, ela vem indicar uma causa pelo qual a oração principal está acontecendo, aquela oração, aquela ação está acontecendo. Temos as concessivas. As concessivas, elas vão introduzir a oração uma objeção, uma concessão, um porém dentro disso, né? Vai um impedimento para que a ação da oração principal aconteça. As condicionales também o nome já diz tudo, né? Vai indicar uma condição, vai dizer qual é essa condição para a realização da ação da minha oração principal. As consecutivas, a consecutiva, ela vai indicar o que é a consequência, o que vai acontecer, qual é esse efeito
da ação da oração principal. Então, o que é a oração principal? O que vai acontecer com a oração principal se ela acontecer? Então, vamos usar as conjunções consecutivas. As finales. Finales também vão indicar o quê? Final? Não vai indicar final. Vai indicar o quê? Finalidade. O motivo também. Seria quase que um motivo. É mais do que um motivo, né? Mais do que uma causa. É a finalidade, é o porquê daquilo está acontecendo. E, por fim, as temporales, que são aquelas que vão fazer referência ao momento exato ou tempo exato no momento exato no tempo, é isso que eu queria falar. O momento exato no tempo em que a oração principal acontece. Beleza? Vamos para os exemplos, então? Então, vamos lá. Então, vamos para a tela grande para ver nosso exemplo? Isso. As causales, que vão indicar o quê? Causa. Nós utilizamos o que, o porquê, o puesto que ou pues. No me sorprendió lo dicho, puesto que já lo sabia. Então, olha só, não me surpreendeu o que você disse. Por que não surpreendeu? Então, sempre vai vir ali uma pergunta. Olha só a pergunta que eu faço. No me sorprendió lo dicho. ¿Por qué? Porque ya lo sabía. Puesto que ya lo sabía. Concessiva, que vai indicar aquela concessão. Podemos usar um aunque, apesar de que, si bien. Me propongo hacer este plato, aunque me lleve horas haciendo. Eu me proponho a fazer esse prato, ainda que eu passe muitas horas fazendo. Condicionales, as condições. Podemos usar o si, en el caso de que, como e muitos outros. Le hablé, como si fuera su padre. Olha só como não faria sentido se eu tirasse a conjunção. Le hablé. Tá, me falou, mas me falou o quê? Me falou como? Me falou quando, né? Como se fuera tu padre, ou se fuera tu padre. Sim, se você fosse meu pai, o que aconteceria? Então, olha só como uma depende da outra. Le hablé como si fuera su padre. Então, qual foi a condição? Em que situação que eu falei? Como me colocando no lugar do seu pai, com essa condição. Consecutivas, ou seja, a consequência com que algo acontece. Olha, esse com aqui é com N, não com M. Luego, con que, por lo tanto. Pienso, luego existo. Então, qual é a ação, qual é a consequência de pensar? Existir. Se você existe, você pensa. Se você pensa, é porque você existe. Finales, ou seja, a finalidade. A que, para e assim sucessivamente. Sempre há que manter-se mentalmente ativo. ¿Para quê? A fim de que superar-se permanentemente. Então, sempre você tem que se manter com a mente ativa. Mas qual a finalidade de manter a mente ativa? Para se superar permanentemente. E los temporales, quando, apenas, enquanto, que vai indicar ali o tempo, o momento exato. Quando leía, le temblavam las manos. Tremiam as mãos. Quando que tremia as mãos? Quando ele estava lendo. Então, não é em qualquer momento, é naquele exato momento, no momento em que ele estava lendo. Certo, meus amores? Tudo belezinha até aí? Tudo tranquilinho com vocês? Conseguiram compreender? Eu espero que vocês consigam compreender, lembrando sempre que se vocês tiverem dúvida, é só me perguntar, é só mandar um recadinho que eu vou estar aí auxiliando vocês para que não fique nenhuma dúvida. Vocês perceberam que é muito parecido com a língua portuguesa, né? Mudam algumas coisas. O que pode acontecer também? Porque pode aparecer em mais do que um tipo de conjunção. Como é que eu vou descobrir que tipo que é?
analisando o contexto, analisando o modo, analisando o tempo verbal em que a ação acontece. Então, o que está indicando? Está indicando um motivo? Está indicando uma explicação? Então, eu preciso saber, entender o meu contexto. Isso tudo é aplicado também na questão das nossas leituras e interpretações de texto. No Enem, acontece muitas vezes também de cair questões relativas às conjunções. Então, ele vai indicar ali a frase com que está fazendo sentido, está se referindo ao sentido do que no texto. Então, ele vai te dar aquelas opções de uma adversidade, de uma consequência. Então, pode acontecer também. Tá bom? E agora nós vamos ver o uso das preposições. Então, quando a gente trabalha as conjunções, vocês viram que a gente usa o quê? Usamos as preposições. Então, vamos conhecer as preposições em língua espanhola. Vamos lá para a tela grande. Las preposiciones são palavras invariáveis, ou seja, ela não vai variar de gênero e nem de número. Elas são utilizadas para quê? Para unir os termos de uma oração, indicando uma relação de dependência entre eles, ou seja, a preposição ela vai unir as orações. Se nós dissermos, por exemplo, voy Madrid autobús, se eu falar a palavra sem as preposições, vou Madrid autobús, ônibus, vou Madrid ônibus, fez sentido? Não, né? Tá faltando alguma coisa. Ela vai ficar uma frase sem lógica, sem sentido. Então, a preposição, ela aparece para quê? Para estabelecer uma ligação entre as palavras ou os elementos da oração. Como ficaria com as preposições? Voy a Madrid en autobús. Vou a Madrid de ônibus. Então, nós temos aí várias preposições e eu trouxe elas aqui para vocês. Então, nós temos a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. É muito importante que vocês consigam compreender, consigam visualizar as conjunções, as preposições, perdão, porque delas são necessárias para a compreensão do uso das conjunções coordenadas ou subordinadas. Eu trouxe para vocês o que cada uma delas vai indicar ou vai expressar. O a, ele sempre vai expressar direção, lugar, modo, finalidade, movimento, tempo. Então, o a é o que mais tem ali um sentido. Eu posso utilizar em vários momentos a preposição a. Vamos a Madrid, conozco a este escritor. Então, várias ações podem ser ligadas pela preposição a. Ante. Perdão. Ante vai referir-se a uma situação que é definida. Ela já não vai ter vários momentos, vários usos. Quando eu uso ante, já é falando de uma situação ou de uma ação que já foi definida, também usada em sentido figurado. Então, pode acontecer com uma ação já estabelecida ou em sentido figurado. Apareció ante todo. Ante la evidencia, me callo. Apareceu diante de todos. Diante da evidência, me calo. Então, vocês perceberam, né, que o ante eu traduzo para a língua portuguesa como diante. Bajo o so. Esse so, galera, é o nosso sobre, que é embaixo, né? Então, ele vai expressar o quê?
dependência, situação inferior. Hice el trabajo bajo su orientación. Fiz o trabalho sob a sua orientação. Então, de acordo com a sua orientação. Então, esse barro pode ser substituído também na língua portuguesa pelo nosso sob. Cabe vai significar perto de ou junto a. Atualmente ele é usado apenas em poesia. Na língua espanhola, no uso do dia a dia, mesmo sendo uso formal, não se usa mais o cabe. Você vai ver na linguagem mais arcaica, mais rebuscada, e em poesias para que ela tenha mais rima, que ela tenha mais métrica, vai ajudar na métrica, na rima e no ritmo da poesia. Ou das músicas também acontece. Se sentou, cabe la chimenea. Então, se sentou à frente da chaminé. Ele seria nosso à frente. Contra ou versus. Contra ou versus vai denotar o quê? Limite, oposição, contrariedade. Versus é o seu uso culto. No modo mais coloquial do dia a dia, a gente usa contra. Mas o versus, ele é mais culto. Comprei los pantalones contra su vontade. Comprei as calças contra a sua vontade. O D ele vai expressar o quê? Movimento, origem, permanência ou propriedade. Então, muito parecido com o A, ele vai ter algumas funções fora, não vai ser como os outros, com uma ou duas funções. Es una hermosa falda de lienzo. É uma bonita saia de lenço, de cetim, aquele tecido mais delicado. O desde vai indicar procedência, lugar, distância ou tempo. Venimos desde lejos. O durante, galera, significa um determinado tempo ou época. Viajaron durante sus vacaciones. Então, é um momento da ação determinada, tá? Então, é algo que está determinado. E o en, ele vai expressar o lugar, o modo ou tempo. Vivo en Argentina. Temos mais. Quando a gente fala desse en, a gente precisa acrescentar com essa nossa observação. Com os meios de transporte, ou quando eu estou falando em me movimentar, em espanhol nós usamos o en. Em língua portuguesa nós usamos o de. Por exemplo, voy en avión, en coche, en moto, en tren. Em língua portuguesa eu falo vou de avião, vou de carro, vou de moto, vou de trem. Em espanhol nós não utilizamos esse de. Então o de em língua espanhola não é utilizado para transporte, para o meio de transporte com o qual você vai se locomover, ok? Lembrem-se disso, não vai se usar o de quando está indicando o meio de transporte. Nós vimos que o de, ele vai indicar movimento, origem, permanência e propriedade, sim, porém, não em relação a meios de transporte. Nós temos o entre, é a situação no meio de duas coisas ou pessoas e dúvidas. Estávamos entre ir a la fiesta e não ir. Então, é aquele aquele momento de dúvida, né? Se você faz ou não. Hacia vai indicar direção. Vamos hacia el sur de Espanha. Vamos até o sul da Espanha. E o hasta, vamos em direção ao sul da Espanha. O hacia, a gente costuma confundir com o hasta. O hacia é direção. Então, eu vou rumo a, né? Então, eu posso até usar o rumo na minha tradução. Vamos rumo ao sul da Espanha. Hasta, ele vai indicar o limite. Eu vou até aquele lugar.
Então, o hasta é o nosso até. Trabajé hasta las 7. Voy hasta Madrid. Eu vou até Madrid. Eu trouxe a tradução delas para vocês. O a é o nosso a com crase. Ante, diante. Por que o a não é o a, professora? Porque o nosso a, artigo, é lá, tá, gente? Então, não confundam. Quando aparecer o a, seria o nosso a craseado. Ante vai ser diante, diante. Barro é o nosso sob. Com, contra, de, desde, durante, em, entre, hacia, em direção a, hasta, até, mediante ou por meio de, para, por, segundo, sin. Sin não é o nosso sim, tá? Sin é sem. So é o nosso sob, como eu já falei para vocês. Sobre, aí é sobre mesmo. Trás não é atrás, é depois. Versus, verso ou contra. Via. Tranquilos, né? É muito necessário, galera, que vocês consigam entender e compreender o uso das preposições, certo? Vai ajudar muito vocês a como é que se fala? A se encontrar dentro das conjunções e também trabalhar, identificar que tipo de conjunção. Ela é subordinada de tempo, ela é subordinada concessiva, consecutiva, ela é coordenada explicativa, enfim. Ela vai, as preposições vão auxiliar vocês a saber identificar o uso das conjunções. Beleza? Agora é aquele momento super top que eu amo de paixão, é o momento do nosso vocabulário, então roda a vinheta do vocabulário. O nosso vocabulário de hoje é super especial, gente. É o vocabulário onde nós vamos trabalhar letreiros e placas. Então, quando a gente encontra algumas placas, só o símbolo já nos disse ali a mensagem, né? São ali textos não verbais, correto? Porém, tem algumas também que levam os nomes, que levam as explicações. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nós sabemos que por mais que a língua espanhola seja da mesma raiz linguística da língua portuguesa, ou seja, o latim, ela é diferente em algumas situações. Ela tem palavras diferentes em algumas situações, embora a imagem também possa nos ajudar. Então vamos conhecer algumas placas que vai te auxiliar se caso você encontrá-las por aí, em algum país que você for, na Bolívia, enfim, em algum lugar que fale a língua espanhola e a língua portuguesa. Vamos lá. Então, nós temos aqui abierto, hablem comigo, abierto. Sempre lembrando que o R, galera, ele vai vibrar. Sempre vai ser r, certo? Então, é abierto, cerrado, aberto e fechado. Abierto, cerrado. La entrada, la salida. La entrada, la salida. Tenemos también la salida de emergencia. La salida de emergencia. Algumas portas, às vezes acontece muito com portas de vidro, né? Ou em algum estabelecimento em que a pessoa não sabe se ela vai puxar ou se ela vai empurrar, né? Então você fica tentando ali, normalmente a gente puxa a porta para entrar, mas às vezes não é para puxar, é para empurrar. Então eles já indicam. Então nós temos empurrar, muito parecido com a língua portuguesa, né? Empurrar. Então a gente vê até o nosso bonequinho empurrando a porta, mas puxar não é puxar, é ralar. O J tem o som do R lá no fundinho da garganta, então vai ser ralar.
Jalar é puxar. Então, eu vou jalar la puerta. Jale la puerta. Puxe a porta. Eu trouxe para vocês algumas outras, né? Alguns outros letreiros que a gente também encontra. Às vezes a gente encontra só a imagem, né? Que é libre de humo, ou seja, é proibido fumar. Libre de humo. Não pode fumar. Não é que está livre para você fumar. Pelo contrário. Não, aqui acá é um local libre de humo. Aqui é um local proibido fumar, onde não se pode fumar, que você não vai ver e nem sentir o cheiro de cigarro. Lavado de manos. Lavado de manos alguns lugares tem ali uma pia e aí em cima dela diz que é para você lavar as mãos lá. Usar gel desinfectante, quase que eu não consigo ler, né? Usar gel desinfectante, ou às vezes é o sabonete líquido, às vezes é o álcool em gel, para você usar álcool nas mãos. Uso obrigatório de cubrebocas. Cubrebocas são máscaras. Uso obrigatório de cubrebocas. Então, na pandemia, se usou muitíssimo o cubrebocas. Botequim. Botequim, galera, não é um boteco, viu? Botequim é a farmácia. Então, essas placas aqui, a maioria delas, nessa parte de cima principalmente, elas estão mais presentes em locais de saúde, né? Então, el botequim, dentro de um hospital, seria a farmácia do hospital. Banho, mulheres, ou seja, banheiro de mulheres. Banho, hombres, banheiro de homens. Ruta de evacuação, rota de evacuação. Não introduzir alimentos ou bebidas. Não introduzir alimentos ou bebidas. Não é que você tem que pegar, colocar um alimento ou uma bebida lá, ou você não pode colocar um alimento e uma bebida. É muito mais além do que isso. É proibido entrar com alimentos e bebidas, certo? Então, não introduzir alimentos e bebidas. Não entrar com alimentos e bebidas. Proibido usar celular nesta área. Proibido usar o celular nessa área. Também pode acontecer dentro de um hospital, acontece muito em posto de gasolina, então lembre-se disso, galera. Não usem celular no posto de gasolina, ok? Aí nós temos algumas placas de trânsito também. Temos aqui ceda el paso, ou ceda a passagem, parada de crianças, para niños, não entrar, não virar a la izquierda, não virar a la derecha, não virar em nu, não adelantar, ou seja, não ultrapassar, não cambiar de pista, ou seja, não mudar de pista, proibida a circulação de veículos de carga, extintor, pulsador de alarma, peligro, caída de objetos, peligro, riesgo de electro, obrigatório o uso de casco, ou seja, de capacete, obrigatório o uso de los guantes, ou seja, luvas, entrada e saída de veículos, entrada e saída de caminhões, certo? E agora, já estamos ali finalizando, né, com o nosso horário aí já avançado, mas vamos seguir mais um pouquinho, para falar sobre o livro da Isabel Allende. Isla sur Barro e Mar é um romance de 2009 da autora Isabel Allende, que foi publicado nos Estados Unidos pela primeira vez. Ele vai trazer a história da ilha de San Domingo, que é a atual La Hispaniola, no final do século XVIII, onde Zarité é a filha de uma mãe africana e ela nunca conheceu e um dos marinheiros brancos que a escravizavam. Então é um romance aí que vai trazer uma reviravolta e uma história super bacana
para vocês. Então vale muito a pena vocês conhecerem a história da Isla Bajo el Mar. E sobre Porto Rico, eu falo para vocês que é o território sem personalidade jurídica, cujo nome oficial é Estado Libre Associado de Puerto Rico. Sua capital é São Juan. Embora não seja um estado como se fosse a 51ª unidade federativa dos Estados Unidos, eles são conhecidos, na verdade é assim, Porto Rico é o único país latino onde o seu presidente não é do próprio país. Então nós não temos um presidente de Porto Rico. Quem responde por Porto Rico é o presidente dos Estados Unidos, atualmente Joe Biden. Então, é um país aí que está em uma revolução, em uma discussão, se vai se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, se ele vai se tornar independente dos Estados Unidos, enfim, é uma guerra constante. Dentro de Porto Rico se fala o inglês e o espanhol, claro, é muito frequentado pelos americanos, porque eles têm entrada livre a Porto Rico, é conhecidíssimo pelas suas praias, pelos seus litorais e pela sua comida maravilhosa. E qual é a moeda de Porto Rico? Se é comandada pelos Estados Unidos, claro que seria o dólar americano. Essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. Eu espero ter contribuído com vocês e nós nos vemos na próxima classe. Hasta pronto!